Olá, seja muito bem-vindo ao canal Louise Crevezin. E no vídeo de hoje a gente vai conversar sobre o link microbiota e autismo. Você já ouviu falar que a microbiota pode ser uma das causas do autismo? Então aqui a gente vai desvendar se isso é uma verdade ou talvez não seja bem assim. Bora lá? Bom, Nutri, fato é que a microbiota está sendo culpada de tudo, de todas as doenças. Temos o vídeo, a culpa não é da microbiota aqui, eu vou deixar para você assistir depois. E vem crescente essa correlação de alteração na microbiota intestinal e doenças. Só que a gente não consegue ainda hoje, com essas informações, dizer quem vem primeiro. Se o indivíduo tem uma doença, isso promove uma mudança na microbiota, que acaba contribuindo com a doença, ou se a microbiota ela altera e leva à doença. Fato é que a gente vê que a microbiota tem uma contribuição em várias doenças, em vários sistemas diferentes do nosso corpo, e a gente precisa ter esse entendimento de que não necessariamente uma microbiota alterada é condenação de que o indivíduo vai ter uma doença, mas pode servir de alerta para a gente também pensar em termos de prevenir desenvolvimentos de doenças. Quando a gente fala do autismo, né, ou o transtorno do espectro autista, ela é uma condição, né, que é diagnosticada ali na infância. Existem diferentes graus que comprometem ali tanto essa questão da parte trato gastrointestinal, então geralmente esses indivíduos têm muitos sintomas gastrointestinais, como também a questão cognitiva. Então, dentro desses vários graus que a gente tem crianças que conseguem ter uma melhor interação, outras que têm uma pior interação. E por conta de a gente ter essa relação do eixo intestino-cérebro, começou-se a estudar se a microbiota poderia ser um dos elementos que pudesse piorar essas características, né, do espectro autista e acabar contribuindo, porque existem esses diferentes graus. Então, será que uma criança com um grau mais leve, ela tem a mesma microbiota que uma criança com um grau mais elevado? E será que a gente poderia modular a microbiota e melhorar esse cenário e trazer mais qualidade de vida para essa criança? Então, essa foi a grande pergunta. E nos estudos iniciais foram se observando o aumento de uma bactéria chamada Clostridium, esse gênero, na microbiota de crianças com autismo, comparada com crianças saudáveis, e começou a se especular que essa bactéria poderia ser uma das causadoras dessa condição e que poderia ser ali uma das causadoras de atrapalhar essa comunicação eixo intestino-cérebro e piorar esse cenário cognitivo que essas crianças têm. Porém, contudo, entretanto, foi se avançando os estudos, o conhecimento, se entendendo melhor sobre essa relação. E observou-se que não é bem assim a coisa toda. Que esse Clostridium aumentado não necessariamente tem uma relação com a piora desse cenário da doença. O que a gente sabe hoje? Esses indivíduos, eles tendem a ter uma microbiota com uma menor diversidade, com algumas alterações, como, por exemplo, o aumento de algumas bactérias mais pró-inflamatórias e redução de marcadores de saúde, e que a origem disso é a alimentação. Então, a gente observa que aquela criança que tem seletividade alimentar, que é algo muito comum nesse público, ela vai ter uma menor diversidade de microbiota, com redução de marcadores de saúde, podendo ter um aumento das bactérias mais pró-inflamatórias por conta da característica dessa alimentação, de ter o consumo de alimentos específicos, que muitas vezes não são alimentos fontes de prebióticos, de nutrientes importantes para a microbiota saudável. Então, o fato é que, com o estudo dessas crianças, a gente descobriu o seguinte: a seletividade alimentar influencia a composição da microbiota dessas crianças, e essa microbiota sim pode piorar esse cenário delas, piorando os sintomas e também os sintomas gastrointestinais nessas crianças.
E a gente pode utilizar a microbiota como um recurso para ajudar nesse tratamento. O que não significa que modulando a microbiota a gente vai ter a reversão dessa doença, né? Ainda não existe uma cura, a gente ainda está entendendo um pouco melhor sobre a dinâmica dessa doença, o que causa, a gente ainda não sabe exatamente as causas do autismo, né? Então isso dificulta muito a gente pensar em cura da doença. Nem toda doença tem cura, às vezes a gente consegue tratamentos que ajudam a pessoa a ter uma melhor qualidade de vida, mas cura às vezes não tem. E no caso do autismo é esse cenário que a gente tem. E parece que quando a gente atua com modulação intestinal, a gente melhora essa funcionalidade do intestino-cérebro, desinflamando, e isso pode trazer benefícios para essa criança, né? Lembrando que a cura não vai existir, de que independente ali do grau, ela não vai mudar o grau que ela tem. Se ela tem um grau mais avançado, um grau mais grave, ela não vai passar para um grau 1, mas que vai trazer mais qualidade de vida para essa criança, vai trazer mais qualidade de vida. Então, o tratamento continua sendo multiprofissional. É interessante ter o trabalho e o acompanhamento de um nutricionista para que amplie a gama de alimentos que essa criança consome, pensando com foco em saúde da microbiota intestinal. Se você é nutricionista, é importante que você se atualize nessa área para ver quais dietas são interessantes, como fazer para resolver esse problema da seletividade alimentar, como fazer a modulação intestinal, como utilizar probióticos como recurso para melhorar esse processo inflamatório do eixo intestino-cérebro e várias outras questões que a gente pode trabalhar para ajudar aquele paciente a ter mais qualidade de vida. Então, nem sempre a gente vai conseguir, por meio do alimento, prevenir e curar doenças. Às vezes tem condições que a gente nasce com ela e às vezes tem condições que não tem uma cura. Mas às vezes a gente consegue trazer maior qualidade de vida, trazer uma melhora para aquele paciente, o que é super positivo e benéfico. Então, a gente precisa ter em mente que, primeiro ponto, a dieta influencia muito a microbiota e isso me faz relembrar muito o que eu falei no vídeo que eu comentei aqui inicialmente, né? Que de fato a dieta causa alterações e que talvez essa dieta, levando essas alterações, contribua para o desenvolvimento de doenças, né? Eu sempre trabalhei muito com obesidade e a gente sabe que o estilo de vida que envolve a dieta é um dos fatores determinantes para a obesidade e que talvez, né, uma alimentação ali que é mais calórica, rica em alimentos que não tem nutrientes, né, que é a caloria vazia que a gente fala, tem muitas calorias, mas não tem nutrientes importantes, que acabam levando ao estoque desse excesso de calorias em gordura, que vai fazendo com que o indivíduo ganhe peso até se tornar obeso, né. Esse mecanismo pode estar levando à alteração da microbiota que contribui para a obesidade, que é o que a gente vê muito hoje com o autismo, que a dieta influencia na microbiota e a microbiota pode sim agravar a situação ali, tanto de sintomas como da condição desse paciente. Bom, Nutri, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. A gente se vê no próximo vídeo. Até a próxima. Tchau!